Então, assim, o que acontece com a gente é que lá pelos anos 2000, vários movimentos sociais, estudos científicos começaram a trazer a visibilidade para a saúde mental no ambiente de trabalho. Um dos marcos mais importantes aqui, recente, foi quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como um problema ocupacional e coisas que as empresas ainda não estavam entendendo exatamente o impacto, né, desse estresse crônico que afetava a saúde de todo mundo, né? Mas então, a partir daí, os números só pioraram, até porque veio a pandemia, e durante a pandemia a gente sabe o que aconteceu. Já, doutor, você sabe muito bem, né? Nós paramos o corpo, que não é bom para a nossa saúde, e aceleramos a mente, que não é bom para a mente. Porque o corpo precisa de movimento e a mente precisa de quietude para ter saúde, então a gente fez o contrário, óbvio, porque esses problemas pioraram muito, né? E uma pesquisa aí realizada pela Fundação Getúlio Vargas revelou que, mesmo com 46% das empresas declarando iniciativas de apoio, o número de afastamento por questões psicológicas, como eu falei antes, ansiedade, depressão e outras, só aumentou nos últimos anos. E outros dados recentes também mostram que houve um crescimento aí de 30% nos casos de burnout. E isso eu estou falando aqui do Brasil, tá? Então, o que acontece? A partir daí, as empresas começaram a adotar algumas práticas. Dentre elas, as palestras de conscientização, alguns workshops e coisas muito curtas e rasas apenas para falar do problema. Isso é bom, porque a gente consegue falar do problema que antes era tratado como... Doutores, vocês sabem muito bem, porque eu dou palestra junto com vocês, né, quando a gente fala disso, que era frescura, você está precisando de férias, vai descansar, ou sai, vai fazer alguma outra coisa, vai relaxar, ou para de ser fresco e vai trabalhar, e coisas do gênero. Só que hoje não dá mais. Agora, por que isso aconteceu? Né? Por que isso se deu? Exatamente porque hoje a gente vive num mundo acelerado, em que se você quiser, você trabalha 24 horas por dia. Tem coisa para fazer, tem e-mail para responder, tem gente para falar, tem coisa para mandar. Né? Então a gente não está conseguindo lidar com isso e as estratégias mentais que antes, né, funcionavam minimamente, gerava resultado, a gente conseguia descansar um pouquinho às vezes nas férias ou quando ir para casa, hoje não funcionam mais. Então a gente consegue, na verdade, tem esse problema de entrar no estresse crônico de uma forma muito mais rápida e muito mais problemática. Para eu terminar minha fala, e aí já começar a trazer os médicos aqui para falar um pouquinho sobre como a gente reconhece o burnout no dia a dia, eu queria trazer só um fato, tá? Durante os idos de 2017, eu tive no MIT fazendo pós-graduação, tive lá aulas com neurocientistas, dentre elas a Tara Swart, que é uma neurocientista lá, e ela me indicou, na verdade a gente fez um processo lá que tinha alguns questionários e tal, e tinha um assessment bem legal, que a gente trouxe aqui para o Brasil, que é de uma empresa lá da África do Sul, e os neurocientistas lá me disseram o seguinte, pessoal, o burnout, no limite, pode levar a pessoa à morte. Uhum. Então, é sério, não é brincadeira. E aí eu já vou passar para vocês, eu queria entender um pouquinho, aliás, levante a mão, quem quer falar, eu já vou começar assim. A pergunta é, como é que a gente reconhece sinais de que estamos entrando em burnout? O que a gente, como o Charles estava brilhantemente colocando, o burnout infelizmente tem sido cada vez mais frequente e não tem sido difícil da gente identificar esse princípio, né? Só que tem sido cada vez mais difícil da gente tomar ação, a gente tomar uma atitude, porque como o Charles bem colocou e a gente bem sabe, vira aquela sensação de não, vou esfriar um pouquinho, vou um pouco mais devagar, vou pegar uns 2 dias de fim para viajar, e não é bem isso. Né? Cada vez mais, a gente sabe que o burnout ele vem por conta do desequilíbrio, não só da mente, mas também do corpo. O Charles colocou também essa situação, mas a gente vive uma situação onde ambos estão cansados. E cada vez mais, principalmente a gente tem essa facilidade de trabalhar em casa, a gente esquece a diferença entre o momento de trabalho e o momento de descanso. A gente simplesmente sobrepõe esses 2 momentos e está trabalhando o tempo todo. E o que a gente começa a perceber? Cansaço, falta de interesse, irritabilidade, né? Mais comum do que o habitual, não conseguir concluir tarefas, não conseguir dormir bem, principalmente por conta de estar com isso em mente. Então, os sintomas principais são isso: insônia, irritabilidade, cansaço excessivo, e aí a gente já chega no segundo estágio,
começa a ter mais doenças, principalmente infecções, começa a ter mais crises aí até de doenças já pré-existentes e mais tardiamente a gente começa a ter outros quadros, internações, outras doenças que vão vir junto ou agravar o que a gente já vinha tendo antes. Então, sim, como o Charles colocou, pode-se morrer de burnout. A gente tem que lembrar que é um caso, é uma situação extrema, mas a gente tem que tratar para não chegar nem perto dessa situação. E outra, se eu estou pensando em produtividade no trabalho e eu me estresso com ele e rendo menos, é claro que quanto antes eu abordar, antes melhor eu vou render e mais eu vou fugir dessa situação. Muito bem. Doutor Ricardo, quer complementar essa história do que o resto trouxe? Quero. Eu acho que vocês dois trouxeram pontos super interessantes e o Fê colocou bem, né? A gente tem um caminho evolutivo, né? A gente vai percebendo muitas vezes a evolução. É o que costuma acontecer. Às vezes não, às vezes você não se dá conta que aquilo está acontecendo e de repente, quando você percebe, já é tarde demais, você já tem todos os sintomas mais aflorados, né? Mas outra coisa que acontece muitas vezes é uma desconexão, né? Então você começa a ficar meio longe de tudo, meio não querendo conversar com as pessoas, não querendo trabalhar, não querendo estar junto com outras pessoas, começa a ficar meio se afastando, você fica sem empatia, você acaba se desconectando com todo mundo e até com você mesmo. E isso começa a gerar problemas, né? E outro ponto que o Fê colocou bem é a questão de como isso vai evoluindo e vai trazendo outros problemas de saúde e vai gerando problemas tradicionais de saúde, né? Fica mais doente, com gripe, por exemplo, ou tem predisposição para outras infecções e assim por diante. E aí a gente se pergunta, né? Pô, mas por que médico do esporte está falando disso, né? Aparece pra gente no dia a dia também. Muitas vezes, quando chega nesses estágios, vem pra gente, vem conversar conosco e fala, putz, eu não tô rendendo no treino, eu não tô rendendo no dia a dia, preciso ajustar a minha rotina, não estou performando, não consigo mais fazer as coisas que eu gosto, não consigo mais fazer atividade física, não consigo mais, estou competindo mal. Ou seja, começa a ter um monte de outras explicações, só que quando você vai olhar no final das contas, a explicação está lá atrás e está no burnout da pessoa, né? Simulando, entre aspas, aí, ou causando um monte de outras coisas.